Olá, meus alunos das escolas, Dr. Viviano Caldas, aqui de Prados, Escola Abelar Pereira, da cidade de Lagoa Dourada, as escolas que eu trabalho. Especificamente aí os meus alunos dos segundos anos, né? Que as turmas aí que eu estou trabalhando, esse tema, né? É temperatura e dilatação. Gente, alguns exercícios que nós trabalhamos em sala de aula, que foram corrigidos em sala de aula junto com vocês aí, eu não vou contemplá-los nesse vídeo por uma questão do vídeo não ficar muito extenso, né? Eu vou trabalhar aqui com vocês aqueles exercícios já vistos em sala de aula, né? Que eu pressuponho ser os mais importantes para a compreensão de vocês sobre o assunto. Aquelas pessoas que acompanham aqui o meu canal Física em Casa, né? A quem possa interessar esse assunto, que essas pessoas possam fazer um bom uso daquilo que está sendo trabalhado aqui agora, especificamente para os meus alunos, sejam todos bem-vindos, né? Façam um bom proveito aí do vídeo. Ok, pessoal? Forte abraço. Vamos começar aqui com os exercícios. O número 1 diz o seguinte: dois corpos A e B com temperaturas diferentes, sendo temperatura de A maior que a temperatura de B, são colocados em contato e isolados de influências externas, ou seja, somente os dois corpos, o corpo A e o corpo B, estão sendo considerados. Aí ele está perguntando o seguinte: diga o que se passa com os valores da temperatura de A e da temperatura de B logo após nós colocarmos esses corpos em contato. Então vamos analisar. Ele está dizendo que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do B, ou seja, o corpo A está mais quente do que o corpo B. Quando você coloca dois corpos a temperaturas diferentes, ou seja, um mais quente do que o outro, em contato, o mais quente esfria, o mais frio esquenta, se aquece, né? Há uma transferência de energia aí. O mais quente abaixa a temperatura e o mais frio aumenta a temperatura, que é o que ele quer saber aí nessa letra A. Então diga o que se passa com as temperaturas de A e de B. A temperatura de A diminui e a temperatura de B aumenta, né? Conforme está escrito aí. Letra B. Como se denomina o estado para o qual tendem os dois corpos? A temperatura de A e a temperatura de B vai abaixar e aumentar continuamente? Não. Isso vai acontecer até os dois corpos atingirem o que a gente chama de estado de equilíbrio térmico, né? Nesse estado, as temperaturas se igualam. Então, aqui, como se denomina um estado, é estado de equilíbrio térmico, ou simplesmente equilíbrio térmico. Letra C. Quando esse estado é alcançado, o que podemos dizer sobre os valores da temperatura de A e temperatura de B? Elas se igualam, né? No equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais. Temperatura de A igual à temperatura de B. Simples. Vamos para o próximo, número 2. Para medir a temperatura de uma pessoa, devemos manter o termômetro em contato com ela durante um certo tempo. Por quê? Pessoal, pega esse lápis aqui e fazer de conta que é um termômetro, né? O termômetro, ele está na temperatura ambiente. Aí eu quero tomar o valor da temperatura do meu corpo. Se eu colocar esse termômetro debaixo do meu braço, eu tenho que aguardar um certo tempo. Para quê? Para que o termômetro fique na temperatura do meu corpo, ou seja, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o meu corpo. Ao entrar em equilíbrio térmico com o meu corpo, ele vai ter a mesma temperatura, né? A leitura de temperatura dele será a temperatura que o meu corpo apresenta, né? Ou seja, coloco o termômetro debaixo do braço para que ele entre em equilíbrio térmico com o meu corpo, conforme está escrito aqui, ó, para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com a pessoa. Número 3. Em um laboratório de pesquisas, um cientista mediu a temperatura na qual um certo gás se liquefez, obtendo um valor extremamente baixo. Qual dos valores seguintes você acha que poderia ter sido encontrado por ele? Me explique. Pessoal, esse exercício ele trata de limite inferior de temperatura, menor valor de temperatura da natureza, o que pode ser chamado de zero absoluto. O que é zero absoluto? Limite inferior de temperatura. As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são as mais famosas, as mais utilizadas, apresenta os seguintes valores. Na escala Celsius, menos 273 graus Celsius. Eu vou anotar aqui. Olha lá, ó. A escala Celsius, né, ó, esse valor de zero absoluto, de limite inferior, é menos 273 graus Celsius. Na escala Fahrenheit,
é próximo de menos 459 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin, esse valor é zero. A escala Fahrenheit aqui, ó, esse exercício nem menciona ela, pelo que ele apresenta aí nas letras A, B e C. Então repare que não existe valores menores que menos 273 graus Celsius na escala Celsius. Esse é o limite inferior. Então menos 327 não existe, né? Menos 327 está abaixo de menos 273. Para a escala Kelvin, o limite é o 0 Kelvin, olha lá, tá vendo? Ó? 0 Kelvin. Ou seja, não existe valores negativos na escala Kelvin. Então, menos 15 Kelvin está abaixo de 0 Kelvin. Então, não existe isso. E na letra C, menos 253 graus Celsius. Esse está acima do limite inferior. Então, esse daqui, olha lá, existe, certo? Então, a única dessas temperaturas aqui, ó, cabível para esses, obedecendo aí, né, esses limites inferiores de temperatura, o zero absoluto, é esse da letra C. Bom, menos 253 graus Celsius, pois os outros dois são inferiores ao zero absoluto. Então, zero absoluto são limites inferiores de temperatura, que são esses valores, os quais eu citei aí anteriormente. Vamos para o próximo, número 4. Dois recipientes A e B contêm massas iguais de um mesmo gás a temperaturas diferentes, sendo temperatura de A maior que temperatura de B. Lembrando que você leu no texto dessa seção, né, do livro, gente, só lembrando que o livro é esse daqui, tá? Livro da Beatriz Alvarenga, que nós estamos trabalhando, uma das edições mais novas dela. Os exercícios, essa lista de exercícios que está sendo resolvida aqui, diz respeito a esse livro. Então, está na seção desse livro aqui. Que todos vocês aí já tiveram acesso a ele, meus alunos aí do segundo ano. Responda se é correto dizer: o gás em A possui mais calor do que o gás em B. Pessoal, então vamos ao conceito de calor. Primeiro vamos entender o seguinte: a matéria, né, esse lápis, eu, você, o ar, a água, né, tudo que nos norteia, que é matéria, que é constituído de átomos, de moléculas, vamos chamar de partículas. Né, ó, essas partículas que compõem, que faz a matéria existir, elas não estão paradas, elas estão em movimento, estão vibrando. Bom, o grau de agitação delas, né, o tanto que elas estão movimentando, é o que caracteriza a temperatura delas. Quanto mais vibração essas partículas que compõem a matéria, os átomos, quanto mais vibração eles têm, maior é a temperatura. Ok, pessoal? Então a temperatura é uma grandeza física escalar que mede o tanto que as partículas que compõem um objeto, né, uma matéria qualquer, estão mais ou menos agitadas. Bom, quando você tem um corpo em movimento, está associado a esse corpo em movimento um tipo de energia, que nós chamamos de energia cinética. Energia cinética é energia de movimento. Ora, nós estávamos falando de um movimento de partículas que compõem um objeto. Essas partículas estão em movimento, então elas estão dotadas de energia cinética. Se nós pegarmos a energia cinética média de cada uma das partículas que compõem uma matéria, esse lápis aqui, por exemplo, né, ó, nós podemos falar que é a energia interna do lápis. Então esse lápis ele possui uma energia interna. O lápis tem calor? Não, tá? Ele possui energia interna. Agora vamos imaginar o seguinte: o lápis, o meu corpo, o seu corpo, né, ó, está em contato com o ar aqui. Vamos pressupor, por exemplo, o lápis está na mesma temperatura do ar aqui. Vamos pegar meu corpo, que está numa temperatura maior. Meu corpo está a 36 graus Celsius. A temperatura aqui está próximo de 18 graus Celsius. Então, o meu corpo está numa temperatura mais elevada do que o ar, está em contato com o ar. Então, parte da minha energia interna, né, movimento dos átomos que me compõem, das moléculas, das partículas que me compõem, né, essa energia interna, minha parte dela, está saindo do meu corpo está irradiando ela. Essa energia irradiada é o que nós chamamos de calor. Então, o que é calor? Calor é uma energia que transita de um objeto para outro, devido à temperatura, devido à diferença de temperatura entre os objetos que estão em contato, no caso meu corpo e o ar, ok? Então calor é uma energia em trânsito. Nenhum corpo, esse lápis, qualquer objeto que seja, possui calor.
Calor é uma forma de energia em trânsito. É necessário 2 ou mais corpos para que, né, em contato para que haja calor. Ok? Aí ele está falando o seguinte, olha, que o gás em A possui mais calor que o gás em B. Como eu havia dito, nenhum objeto, nenhum corpo, nenhum gás possui calor. O que um objeto possui é energia interna, né? Vamos dizer assim, que é a média, né? Vamos dizer, é o somatório da energia cinética média das partículas que compõem esse objeto. Ok, pessoal? É a energia interna do objeto. O que um corpo tem é isso, tá? Calor é uma parte dessa energia interna que o corpo perde para outro corpo. Bom, então o corpo em A possui mais calor que o corpo em B. Não, nenhum corpo possui calor. Olha lá. Errado, pois nenhum corpo possui calor. Calor é uma forma de energia que transfere de um corpo para o outro. Aí está dizendo aqui na letra B, a energia cinética associada a movimento, né, das moléculas do gás, das partículas do gás, que chamadas de moléculas, em A é maior do que a energia cinética das moléculas do gás em B. Sim, né? Você pode associar a temperatura à energia cinética. Temperatura mede o movimento das partículas, das moléculas, dos átomos. E energia cinética é a energia associada ao movimento das partículas, das moléculas, dos átomos. Então a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. Então você pode falar que a energia cinética das moléculas do gás em A é maior, porque está falando que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Ok? Então lá, ó, correto, pois energia cinética é a energia de movimento e temperatura é a grandeza que mede o movimento das partículas, no caso aqui moléculas do gás, né, de um corpo. Bom, vamos para o número 5. Questão número 5. Existe uma temperatura na qual um termômetro Celsius e um Fahrenheit marcam o mesmo valor? Qual é essa temperatura? Pessoal, aí é só eu tirar uma relação entre essas duas escalas. Essa formulazinha, né, que envolve essa relação, eu já tenho ela pronta aqui. Ó. É essa daqui, que nós vimos lá em sala de aula. Né? Até mostrei para vocês como que se obtém essa relação da temperatura de Celsius e Fahrenheit, como é que eu associo as duas. Gente, é o seguinte, eu sei qual que é essa temperatura, que a Celsius e a Fahrenheit apresentam a mesma leitura? Não. Aquilo que eu não sei eu chamo de X. Então eu vou chamar de X, né, ó, a temperatura em Celsius, e eu vou chamar de X a temperatura em Fahrenheit. Por que eu chamei de X as duas? Porque as duas apresentam a mesma temperatura. E qual temperatura que é essa? X. Aqui agora é matemática, ó. É multiplicar invertido, né? Olha lá, 9 vezes x vai ficar 9x. Agora, cuidado aqui, olha. Quando eu multiplicar invertido aqui, ó, eu tenho que distribuir o 5 aqui, olha lá. Vou colocar um parênteses aqui só para a gente ver mais clareza essa propriedade distributiva da multiplicação. Ó. Eu vou distribuir o 5 aqui, ó. 5 vezes x e 5 vezes 32. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 32 vai dar menos 160. Aqui agora, ó, eu vou passar o 5x para o primeiro membro da equação. Ó. Aqui, olha, eu vou passar o 5x para cá. Ó. Aí vai ficar menos 5x. Vou trocar o sinal. 9x menos 5x. Deixa eu só apagar aqui para não dar conflito. Pronto. Vai ficar assim, ó. 9x menos 5x vai dar 4x, igual a menos 160. X vai ser igual a menos 160 dividido por 4, isso daí vai dar menos 40 graus. Então, menos 40 graus é um valor de temperatura, né, que na Celsius é igual na escala Fahrenheit, ok? Vamos para o próximo. Número 9. Aqui é de dilatação, exercício de dilatação. Então tá assim, ó. Explique por que um copo de vidro comum provavelmente se quebrará se for parcialmente ocupado com água fervente. Bom, aqui tem uma ilustração. Eu vou encher esse copo aqui com água fervente, né? Eu ilustrei aqui a água fervendo por essas bolhazinhas aqui, ok? E ele tá, vamos dizer assim, preenchido pela metade. Porque provavelmente ele vai se quebrar nessa situação? É porque a parte em contato com a água fervente, ela vai receber mais energia, vai receber mais calor, vai aquecer mais do que a parte que não está em contato. Então ele vai dilatar de forma desigual, né? Propiciando aí uma chance, né, de uma ruptura, uma chance maior de quebra, né? Dele sofrer aí uma fratura, uma quebra. Bom, a parte do copo em contato com a água se aquecerá mais e, portanto,
se dilatará mais do que a parte superior. Isso provavelmente fará com que o copo se quebre. Aí na letra B ele está assim, ó, por que enchendo completamente há menor probabilidade de se quebrar o copo? Né? É porque se você encher ele completamente, ele, vamos dizer assim, ele dilata de forma mais igual, mais uniforme. Ele dilata como um todo. Né? Aí a chance de quebrar é menor. Olha lá, neste caso, todas as partes do copo aquecem-se e se dilatam. Isto é, o copo dilata-se como um todo. E assim provavelmente não se quebrará. Número 10. Para compreender o significado do coeficiente de dilatação linear, só lembrando, pessoal, coeficiente de dilatação linear. Nós temos 3 coeficientes de dilatação dos sólidos, né? O linear, o superficial e o volumétrico. Quando ele fala linear é o alfa, é aquele que nós encontramos nas tabelinhas. Né? No livro nosso aí tem uma tabela desses coeficientes de dilatação linear. Então ele está pedindo aqui para a gente copiar e completar as afirmações seguintes. Esse aqui é um exercício que nos ajuda a compreender a ideia de coeficiente de dilatação. Então ele fala assim, olha, quando se diz que o coeficiente de dilatação linear do chumbo vale 29 vezes 10 a menos 6, pessoal, isso daqui, olha, alguns alunos têm dificuldade em interpretar. Isso é unidade, tá? Quando eu falo assim, ó, um tempo de 2 horas. Hora é unidade de tempo. Quando eu falo uma massa de 5 kg, quilograma é unidade de massa. Quando eu falo uma distância de 2 quilômetros, né? Quilômetro é unidade de distância. E quando eu falo um coeficiente de dilatação do chumbo, né? Chumbo é PB aqui, ó, na tabela periódica, simbologia, é 29 vezes 10 elevado a menos 6, grau Celsius elevado a menos 1. Grau Celsius elevado a menos 1 é unidade de coeficiente de dilatação. Eu posso ler isso aqui, ó, por grau Celsius, tá? Por grau Celsius. Ou simplesmente do jeito que está escrito, do jeito que se apresenta. Grau Celsius elevado a menos 1. Ou ainda, 1 por grau Celsius. Pode ser assim, ok? Eu prefiro falar por grau Celsius. E muitas das vezes, conforme eu li aí, grau Celsius elevado a menos 1. É a unidade de coeficiente de dilatação. Isso significa que uma barra de chumbo. Então presta atenção, olha aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, olha, se eu tiver uma polegada de chumbo e fazer essa polegada de chumbo, aquecê-la, né? Vou esquentar essa polegada de chumbo. Fazer ela aumentar em 1 grau Celsius sua temperatura. Tipo assim, aqui está 17. Eu fazer ela ficar 18 graus Celsius. Ou então 20 graus Celsius, fazer ela ficar 21 graus Celsius. Aumentar em 1 grau Celsius. Ela vai aumentar de tamanho, ela vai dilatar. De quanto? Se for de chumbo, ela vai aumentar de 29 vezes 10 a menos 6 polegadas. Se eu tiver 1 metro de chumbo e fazer aumentar em 1 grau Celsius, vai aumentar de 29 vezes 10 a menos 6 metros. Se eu tiver 1 quilômetro de chumbo, vai aumentar de 29 vezes 10 a menos 6 quilômetros, que é o que está falando aí na letra A, lá, ó. De 1 quilômetro de comprimento, né, de chumbo, dilata-se de 29 vezes 10 a menos 6 quilômetros, quando sua temperatura aumenta em 1 grau Celsius. Porque olha lá, ó, 29 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Né? Grau Celsius elevado a menos 1 é para cada 1 grau Celsius de aumento. Ok? Então tá aí. Letra B. De 1 polegada de comprimento, dilata-se em 29 vezes 10 a menos 6 polegadas, quando a sua temperatura aumenta em 1 grau Celsius. Só que aqui agora é polegadas. Ó. Agora a letra C. De 1 centímetro de comprimento, dilata-se em 29 vezes 10 a menos 6 centímetros. O que você vai completar aqui agora é centímetro. Ó. Quando sua temperatura aumenta em 1 grau Celsius. Então a resposta é 29 vezes 10 a menos 6 centímetros. Vai aumentar de 29 vezes 10 a menos 6 centímetros, ok? Então esse valor aqui, ó, 29 vezes 10 a menos 6, é o tanto que vai aumentar, é o tanto que vai dilatar. Né? Aí é só prestar atenção na unidade. Se é polegada, é 29 vezes 10 a menos 6 polegadas. Se é centímetros, 29 vezes 10 a menos 6 centímetros. Esse aumento vai acontecer quando? Para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura. Tipo, de 17 para 18, de 30 para 31, enfim. Né? Então esse exercício ele nos dá uma ideia interessante aí do entendimento de coeficiente de dilatação.
que são aqueles valores de alfa que vem dado para a gente nas tabelas. Vamos para a próxima, número 11. Duas barras A e B de mesmo comprimento inicial sofrem a mesma elevação de temperatura. As dilatações dessas barras poderão ser diferentes? Explique. Gente, esse exercício aqui, ele trabalha aquela equaçãozinha da dilatação linear. Para mostrar de que depende essa dilatação linear. Eu vou escrevê-la aqui. Ó. Essa dilatação linear a gente chama de ΔL. Né? ΔL é o tanto que vai aumentar quando a temperatura aumenta, ou o tanto que vai diminuir quando a temperatura diminui, enfim. Esse ΔL, ele depende de três elementos. Do comprimento inicial, do tipo de material que é feito, né? Se é chumbo, se é alumínio, né? Se é ferro, e depende da variação de temperatura, ok? Então repare que você tem duas barras, né? Uma barra A e uma barra B. Olha lá, barra A e barra B. O que nós vamos olhar para as duas barras? Esses três elementos. Para elas dilatarem igual, os três elementos têm que serem iguais. Então veja bem, ó, duas barras A e B de mesmo comprimento inicial. Opa, o comprimento inicial é esse L0, do mesmo tamanho na temperatura ambiente, por exemplo. Né? Você tem uma barra de alumínio e uma de ferro. Aqui agora, na minha mão. E aí eu vou esquentar as duas. Então, pelo comprimento inicial, elas vão dilatar igual, porque elas possuem o mesmo comprimento inicial. Vão sofrer lá, olha, a mesma elevação de temperatura, ó, sofrem a mesma elevação de temperatura. Então vão ser aquecidas de forma igual. Aí ele está perguntando, ainda assim elas poderão terem dilatações diferentes? A resposta é sim, se elas forem de materiais diferentes. O alfa, chamado de coeficiente de dilatação linear, ele é uma característica do material do qual é feita a barra. Né? O alfa, para cada material tem um valor de alfa diferente. Então, se esse alfa for diferente, sofrerá dilatações diferentes, ok? É o que vai aparecer escrito aí na resposta desta letra A. Olha lá, ó. Sim, se os seus coeficientes de dilatação, o valor do alfa, forem diferentes, né? Ou seja, se eles forem de materiais diferentes. A letra B, vamos voltar lá, olha. Duas barras A e B de mesmo material, vou colocar aqui, ó, ΔL de novo, olha lá, ó. Aqui, ó, de que depende? Do comprimento inicial, do alfa e do ΔT. Então tá falando que elas são do mesmo material, então agora tem um alfa igual. Sofre a mesma elevação de temperatura. Ainda assim poderão sofrer dilatação diferente? Resposta é sim, se elas tiverem o quê? Olha lá, ó, comprimento iniciais diferentes. Se eu tiver uma barra aqui de 50 centímetros, outra de 100 centímetros, as duas, ambas de ferro, né? Aquecê-las do mesmo jeito, a que tiver um comprimento maior vai dilatar mais. Ok? Então essa é a resposta aí da letra B, conforme a gente vai ver aqui, olha lá. Sim, se tiverem comprimentos iniciais diferentes. Então basta eu observar o L0, que é o comprimento inicial, o alfa, né? Que é o coeficiente de dilatação, que é uma característica do material da barra aí, e o ΔT, que é a variação de temperatura. Bom, vamos para o próximo, número 12. Uma esfera de aço está flutuando na superfície de um mercúrio contido em um recipiente, supondo que por um processo qualquer apenas a temperatura da esfera seja aumentada. Eu prefiro aqui, pessoal, mostrar para vocês, embora eu não seja um bom desenhista, através de um desenho. E eu estou usando lousa digital aqui. Talvez essa dificuldade ela fica mais aí acentuada. Mas vamos lá, vou tentar mostrar para vocês aqui. Faz de conta que aqui, ó, eu tenho um líquido e esse líquido é um mercúrio, Hg, né? Mercúrio, que é a substância líquida mais densa que nós temos na natureza. É 13,6 gramas por centímetro cúbico. Só para comparar com a água é 1. Né? Ele é cerca de 13 vezes mais denso do que a água. Né? Entre aspas aí, tá? Mais pesadinho que a água. Mas não é pesado não, peso é uma coisa, densidade é outra, ok pessoal? Então olha aqui, ó. Eu vou colocar nessa esfera, nesse mercúrio, aqui, uma esfera mergulhada nele. E essa esfera vai estar boiando nesse mercúrio. Observe que esta esfera, ela tem uma fração, uma parte dela, que está submersa nesse líquido, no mercúrio.
ok? Aí ele está falando assim, que por um processo qualquer, né, que nós consigamos aí aquecer somente, né, lá, ó, a esfera. O que vai acontecer? Quando eu aquecer a esfera, ela vai dilatar. Se ela vai dilatar, ela vai aumentar o volume. Se ela aumentar o volume, o que acontece com a densidade? Diminui. Tem uma relação que é a seguinte, ó. Densidade é a massa dividido pelo volume. Observe que quando eu estou aquecendo a esfera, eu não estou alterando a sua massa. Não coloquei lá mais átomos, nem tirei átomos dela. A massa não altera. Quem está alterando é o volume, porque eu esquentei ela e ela dilatou. O que está acontecendo com o volume? Ele está aumentando. O que vai acontecer com a densidade? Ela vai diminuir. Então a gente observa nessa equação que densidade e volume são grandezas físicas que estão em proporção inversa. Enquanto um aumenta, o outro diminui da mesma quantidade. Então, quando eu esquentar essa esfera, ela vai dilatar. Ela dilatando, ela aumenta o seu volume. Aumentando o seu volume, ela diminui a densidade. Tornando-se menos densa, ela vai flutuar mais. Ela vai subir aqui um pouquinho. Ó. E essa fração submersa vai diminuir. E nós vamos responder as questões que está aí, conforme todos esses dizeres meus aqui. Né? Ficou fácil agora a gente entender as respostas. Ó. Olha lá. Ó. Vamos para... só mudar aqui, ó, pronto. Olha lá, a densidade da esfera irá aumentar, diminuir ou não sofrerá alteração? A densidade vai diminuir, porque o volume aumenta. Quando você esquenta a esfera, ela dilata, aumenta o volume. A densidade diminui, porque são grandezas inversas. Então diminuirá. A esfera de aço se dilatará, isto é, terá seu volume aumentado. Então é claro que sua densidade torna-se menor. Essa relação a gente pode guardar sempre. Quanto menor é o volume, maior é a densidade e vice-versa. Quanto maior o volume, menor a densidade. São grandezas inversas, tendo a massa da substância como fator constante. Ok? Letra B. A fração submersa da esfera aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração? A parte que está mergulhada. Ora, se ela vai se tornar menos densa, porque o volume aumentou, então ela sobe no líquido onde ela está mergulhada, onde ela está inserida. Se ela sobe, a fração que está dentro do mercúrio diminui. Né? A parte dela dentro do mercúrio diminui. Vai ficar mais de fora do que de dentro. Ok, pessoal? Então o que acontece é isso, ela diminuirá. Quanto menor for a densidade de um sólido que flutua em um líquido, menor será a fração do volume desse sólido que ficará submersa no líquido. Ok? Vamos para o próximo. Gente, nós mudamos a seção aqui agora, ó, desse livro aqui, né? Ó. Nós estávamos numa seção que se chama Verifique o que aprendeu, que é uma seção mais de exercícios de fixação do conteúdo que a gente estuda. E agora nós vamos para os problemas e testes. Talvez tenhamos aqui exercícios mais elaborados nessa parte aqui agora. Tá mais, vamos dizer assim, bem elaborados, que já foram cobrados aí em Enem, em vestibulares, enfim. Aqui está aqui, olha, um pino de aço é colocado com pequena folga em um orifício existente numa chapa de cobre. Tendo em vista a tabela 1.2, aí está ela, analise as afirmativas seguintes e indique qual delas está errada. Pessoal, eu estou destacando aqui, ó, de novo, olha lá, mostrando para vocês aqui, olha lá, o cobre e o aço, que foram citados aqui no exercício, olha lá. O pino é de aço, a chapa é de cobre. Então a chapa, vou pegar aqui como exemplo a minha mão. O pino, eu vou pegar esse lápis. Então olha aqui, ó, o pino está sobre o orifício da chapa. A chapa vai ser, eu vou utilizar minha mão e o pino está aqui, ó, ok? A chapa é de cobre e o pino é de aço. Qual dos dois tem o alfa maior? Vamos na tabela. Olha lá, ó. O cobre é 17 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. O aço é 11 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Então é tudo da ordem de grandeza de 10 a menos 6. Então basta para isso, na hora de comparar, olhar esse fator aqui, ó, essa mantiça aqui, ó, 17 e o 11. Então a gente vê aqui que o aço ele tem um alfa maior, ele tem um coeficiente de dilatação linear maior. Bom, se ele tem um coeficiente de dilatação maior do que o do cobre tem um maior que o aço,
Então significa dizer o seguinte, quando a gente esquenta, aquece o aço, ele dilata mais do que o cobre. E quando você esfria o aço, ele contrai mais do que o cobre. Então é o seguinte, aquele que tem o alfa maior, ele tanto dilata mais, quanto diminui mais de tamanho. Quando aquecido e quando esfriado, respectivamente. Ok? Então o que tem o alfa maior, ele dilata mais e contrai mais. Dependendo aí se você vai aumentar ou diminuir a temperatura. Aumentou a temperatura, o que tem o alfa maior, dilata mais. Diminuiu a temperatura, o que tem o alfa maior, contrai mais. Ok? Em cima dessa ideia que nós vamos responder as questões aqui. Ó. Aquecendo-se apenas o pino é de aço, né? Ó, a folga diminuirá. Se você aquecer o pino de aço, aqui ó, se você aquecer o pino de aço, esse pino aqui, ó, ele vai dilatar. Você vai aquecer só ele, ó, e ele está com uma folga aqui na chapa. Ó. Se você aquecer somente ele vai engrossar. Vamos pegar algo mais espesso aqui do que ele aqui. Eu não tenho aqui em mãos. Vou colocar meu dedo. Olha lá, ó. Ele vai engrossar. É lógico que a folga que ele vai ter aqui, olha lá, vai diminuir. Então essa é verdadeira, né? Ele, antes de dilatar, estava assim, ó, você vai esquentar, ele vai engrossar, ele vai ficar mais espesso com a dilatação, então a folga que ele vai ter aqui vai diminuir, obviamente. Então essa é verdadeira. Letra B. Aquecendo-se apenas a chapa. Muito lógico, né? Se você aquecer a chapa, ela vai dilatar, a folga aumenta. Então essa também é verdadeira. Letra C. Ambos sendo igualmente aquecidos. Então ambos vão dilatar. Quem dilata mais? Pelo que a gente viu aqui, ó, o de cobre. Né? A chapa de cobre. Então a chapa dilata mais. Então a folga aumenta. Né? Então lá, a folga aumentará conforme está escrito aqui, é verdadeiro. Letra D. Ambos sendo igualmente aquecidos, a folga não irá se alterar. Não, se você aquecer ambos, né, os dois vão dilatar. Obviamente a folga vai aumentar conforme a gente viu aí na letra C. Então essa está errada. Letra D. Se nós resfriarmos os dois, olha lá, ambos sendo igualmente resfriados, a folga irá diminuir. Verdadeira. Por quê? Porque a chapa ela é de cobre, o cobre tem um alfa maior. Se o cobre tem um alfa maior, ele contrai mais. Lembra que eu falei para vocês? Quanto maior o alfa, mais dilata e mais contrai. O pino vai contrair, mas esse daqui também vai contrair, só que esse contrai mais, porque tem um alfa maior. Então essa também é verdadeira, correto. Então a resposta que nós deveremos optar por ela é a letra D de dado. Vamos para a próxima, número 6 aí, né? Dos problemas e testes das páginas 28 e 29. Tá assim, ó. Em uma revista científica encontramos a seguinte afirmativa. Em Plutão a temperatura atinge 380 graus abaixo de zero. Embora não havendo declarado qual foi a escala termométrica utilizada, sabe-se que o autor do texto estava se referindo a uma das seguintes escalas, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit. Qual foi a escala usada? Bom, pessoal, só pra gente, vou antecipar respostas aqui não, olha lá. 380 graus abaixo de zero. É um outro exercício de zero absoluto, que já vimos aí para trás, de limite inferior de temperatura. Na escala Celsius, esse valor é menos 273 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor é 0 Kelvin. E na escala Fahrenheit, esse valor é menos 459, próximo disso, menos 459,4 graus Fahrenheit. Então, 380, que foi o valor que foi encontrado aí nessa revista científica. Pode estar em Celsius? Não, porque o Celsius só vai até menos 273, então essa não é. Pode estar em Kelvin? Não, Kelvin não admite valores negativos, abaixo de zero. Essa também não é. Né? Pode estar em Fahrenheit? Sim, então essa temperatura vai estar em Fahrenheit. Um ótimo exercício aí de limite inferior de temperatura, de zero absoluto. Então, olha lá, ó. Só Fahrenheit, ó. O zero absoluto na escala Fahrenheit é menos 459,4 graus Fahrenheit, pois em Celsius, que é menos 273 graus Celsius, ou Kelvin, que é 0 Kelvin, não é possível atingir esse valor de temperatura, né? Que é o valor aí citado na revista aí de menos 380 graus. Ok, pessoal? Então tá aí. Gente, esses valores são valores correspondentes. Eles não são iguais, mas eles se correspondem. Né? Quando eu falo zero absoluto, o menos 273 graus Celsius corresponde a 0 Kelvin, que corresponde a menos 459
1,4. Eles não são iguais, mas eles correspondem. Ok, pessoal? Eles são valores correspondentes. Próximo. Da Universidade Estadual do Amazonas. Tá assim, ó. Um turista estrangeiro leu em um manual de turismo que a temperatura média do estado do Amazonas é 87,4 graus. 87,4 graus, medido na escala Fahrenheit. Não tendo noção do que esse valor significa, em termos climáticos, o turista consultou um livro de física, encontrando a seguinte tabela de conversão entre as escalas termométricas. Aqui, pessoal, são os pontos fixos, né? Ponto fixo são valores de temperatura para os quais a água ela muda de estado físico ao nível do mar. O gelo derrete a 0 graus Celsius. É o ponto fixo que a gente chama de ponto fixo de fusão, né? E a água entra em ebulição, 0 graus Celsius, na escala Celsius, né? E a água ferve, ela entra em ebulição no nível do mar a 100 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius, ponto de fusão da água, 100 graus Celsius, ponto de ebulição da água, ok? São os chamados pontos fixos. Na escala Fahrenheit, esses valores são 32 e 212, respectivamente. Bom, com base nessa tabela, o turista fez a conversão da temperatura fornecida pelo manual para a escala Celsius e obteve o resultado. Bom, pessoal, já eu posso tirar uma relação entre essas escalas com base nesses pontos fixos, mas eu já vou apresentá-la para vocês aqui, ok? Essa relação é que nós vimos aqui, ó, naquele exercício 7 lá, né, de achar os valores iguais aí. Reparem que ele me deu aqui o 87,8 graus Fahrenheit. Então eu já sei a temperatura em Fahrenheit, é 87,8. Eu vou achar a correspondente dela na escala Celsius. Como? Substituindo, ó lá, né? No lugar da escala Fahrenheit, ó, aqui, ó, eu substituo 87,8, que é o que ele me deu aí, ó lá, ó, no exercício, ó. Tá vendo, ó? E ele quer que nós calculamos aí, ó, a temperatura em Celsius, que corresponde a esse valor. Bom, aqui agora, ó, olha lá, ó, só um minutinho, pessoal. Continuar gravando, dá uma zebrazinha aqui, a gente vai voltar. Só um minuto. Sempre acontece. Vamos lá. Deixa eu descartar essas... Tem hora que... eu acho que eu fiz besteira aqui, mas não tem problema não. Aqui, olha. 87,8 menos 32. 87,8 menos 32 é 55,8. Foi o único cálculo que eu fiz, ó. Esse daqui, ó lá. Eu vim aqui, ó lá, e calculei 87,8 menos 32. Deu 55,8. O resto eu só copiei. Agora eu vou multiplicar invertido. Ou se eu quiser, eu divido 55,8 dividido por 9, o resultado... Vou dividir 55,8 por 9, ó. Mas poderia também multiplicá-lo por 5, ó. Tanto faz. Eu posso dividi-lo por 9 ou posso multiplicar por 5. Se eu dividir por 9, o resultado eu multiplico por 5. Se eu multiplicar ele por 5, o resultado eu divido por 9. Ok? Então vai ficar assim, ó. TC sobre 5, dividindo 55,8 por 9, dá 6,2. Vou multiplicar invertido, ó. Debaixo do 6,2 aqui eu tenho o número 1. Então, TC vezes 1, TC. 5 vezes 6,2 dá 31. Para quem ainda não viu, ó lá, tem o número 1 aqui debaixo, ó. Eu multiplico invertido, tá? TC vezes 1 igual a 5 vezes 6,2. Dá 31 graus Celsius. Resposta aí é a letra B. Vamos para o próximo. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro na temperatura ambiente é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, isso aqui é uma informação importante nesse tipo de exercício, ela é aquecida, porque ela poderia ser resfriada, né, por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura, né? Gente, o seguinte... Quando se tratar de lâminas bimetálicas, eu vou pegar duas regras aqui para mostrar isso de uma forma clara. É dois materiais diferentes que eu colo no outro. Desse jeito aqui, ó. São de materiais diferentes, né? Se eu aquecer essas duas aqui, elas vão dilatar. Porém, uma dilata mais do que a outra, conforme já vimos aí para trás. Quem tem um coeficiente de dilatação maior, dilata mais. Ou se eu resfriar, quem tem um coeficiente de dilatação maior, contrai mais. Só que elas estão grudadas.
né? Então, uma quando vai dilatar mais do que a outra e elas estão grudadas, uma entorta a outra. Vamos supor, por exemplo, ó, se essa daqui tiver um coeficiente de dilatação maior, ela está em cima lá. Ó. Se eu esquentar, ela faz isso. Ó. Se eu esfriar, ela que é encurvada lá. Ó. Se eu esquentar, ela encurva de baixo. Se eu esfriar, ela que é encurvada. Ok? É só pensar dessa forma. Então vamos ver aqui, ó. Quem tem o alfa maior aqui, ele fala, ó, o do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. O do bronze é 1,8 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Quem tem o alfa maior aqui é o bronze. O bronze tem um alfa maior. Então, se você esquentar aqui, como o bronze está grudado no ferro aqui, ó lá, ele vai entortar o ferro para baixo. Se esfriasse, ele que seria entortado para cima. Mas vai esquentar, ela está aquecida. Ó, né? Então, o bronze vai encurvar o ferro para baixo. Olha a letra A. A letra A está falando que nada aconteceu. Então, não é a letra A. Olha a letra B. Está falando que os dois, quando você esquentou, dilatou para frente, aumentou. Isso aconteceria se eles fossem do mesmo material. Letra C. Está falando que vai encurvar para cima. Nós vimos que o de cima é o bronze, a branquinha aqui, ó. O de baixo é o cobre, e o bronze tem um alfa maior. Então é o bronze que encurva o cobre, e não o contrário, tá? Essa letra C está errada. Olha a letra D, é o que exatamente está acontecendo, ó lá. Né? O bronze dilata mais do que o cobre, então ele encurva o cobre para baixo. A letra E é semelhante à letra C, né? Então não é. Então a resposta que nós temos aqui como correta é a letra D. Ok? Então, exercício de lâmina bimetálica é só você observar os coeficientes de dilatação, olhar quem está em cima, quem está embaixo, quem está à direita e quem está à esquerda, dependendo aí de como essa lâmina bimetálica será apresentada para vocês no exercício, né? E olhar, observar se essa lâmina bimetálica ela vai ser aquecida ou resfriada. Lembrando que quem tem o alfa maior, esse alfa ali é dado no exercício, ela tanto dilata mais quanto contrai mais. Dependendo aí se vai ser aquecida ou resfriada. É simples assim. Vamos para o próximo. Número 9. Na Rússia, uma estrada de ferro com 900 km de comprimento varia sua temperatura de menos 6 graus Celsius no inverno até 24 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação linear do material de que é feito o trilho é 10 a menos 6 por grau Celsius. A variação de comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão é igual a... Pessoal, isso aqui é um exercício de dilatação. Eu vou lendo o exercício novamente e vou anotando os dados, ok? Então tá lá. Aqui tá as opções, né? E vou começar a resolução. Na Rússia, uma estrada de ferro com 900 km. Então esse é o comprimento inicial dela. Varia sua temperatura de menos 6 para 24. Então a temperatura inicial, que eu representei aqui por T0, vale menos 6 graus Celsius. Temperatura final, representada aqui pelo T, lá, ó, é 24 graus Celsius. O coeficiente de dilatação é o alfa, 10 a menos 6 por grau Celsius. Ó, grau Celsius elevado a menos 1. Ele que é a dilatação ΔL. Bom, nós já sabemos que a dilatação, né, é L0 alfa ΔT. É assim que eu calculo a dilatação. L0, comprimento inicial, o alfa vezes a variação de temperatura. O que eu não tenho aqui é a variação de temperatura. O que nós vamos encontrar aqui, ó, de menos 6 para 24, é fácil perceber que essa dilatação vai dar 30. Porque de menos 6 até 0, aumenta 6. De 0 até 24, aumenta 24. 6 mais 24, 30. Agora eu posso pensar assim, posso pensar dessa forma, ou eu posso utilizar a equaçãozinha da variação. Ó. O que é ΔT? Variação da temperatura. Esse triângulozinho na física significa variação. Sempre é o valor final menos o inicial. Final menos inicial. Quem que é o final? O 24. Menos, quem que é o inicial? Menos 6. Menos 6. Eu vou subtrair um número negativo. Menos 6 é mais 6. Cuidado, esse menos aqui, ó lá, é da regrinha, da variação. Final menos o inicial. E esse menos aqui é o do valor foi dado aí de temperatura, ó, da temperatura inicial, que é menos 6. Então 24 menos 6 é 24 mais 6, que vai dar 30 graus Celsius. Agora a equaçãozinha para calcular o ΔL. L0 alfa ΔT. Só substituir. Quanto é que vale o comprimento inicial? 900 km. Quanto é que vale o alfa? 10 a menos 6. Quanto é que vale a variação de temperatura? 30. Pessoal, repare que a única continha que eu vou fazer aqui, o único cálculo, eu vou multiplicar 3 vezes 9. Vai dar 27. E esses zeros aqui, ó, do 30
Do 900 eu só copio. E copio a potência de 10. 10 é menos 6. Então repare, olha, 3 vezes 9, 27. Esse 0 e esse 0, eu escrevi eles aqui, ó. Vezes 10 a menos 6. Então eu tenho 27.000 vezes 10 a menos 6. Multiplicar 27.000 por 10 a menos 6, ou multiplicar qualquer número por potência de 10, é você andar com a vírgula. Onde que a vírgula se encontra? Atrás do número, olha lá, quando você não consegue visualizá-lo. Quantas casas eu vou andar com essa vírgula? 6. Para onde? Para a esquerda, porque é negativo. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não tinha nada, eu coloco um 0. A vírgula vem para cá, ó. Eu coloco um 0 aqui porque não tem nada, ó. Esses 3 zeros aqui já não valem mais nada, ó, porque ficaram livres à direita da vírgula. Então o número aí que nós encontramos é 0,027. Ok? Então olha lá. 0,027 mil. Esses 3 zeros aqui, olha lá, eu já posso eliminá-los sem problema nenhum, ok? 0,027 e 0,027 mil é a mesma coisa. 0,27 milhões, 27 trilhões, não faz diferença. Zero livre, à direita e à esquerda da vírgula, não significa absolutamente nada. Bom, eu tenho 0,27 quilômetro. Esse quilômetro aqui, olha lá, ó, é 1.000 metros. Esse K é um prefixo que vale 1.000, 10 ao cubo. É como se eu tivesse, olha, 0,027, no lugar do K eu escrevo 1.000, olha lá, ó. KM, olha lá, quilômetro. Quando eu vou multiplicar 0,027 por 3, eu vou andar 3 casas com a vírgula. Para onde? Para a direita. Então, ó, 1, 2, 3. Que número que virou? 27. O quê? Metros. Eu trago a vírgula para cá, ó. Aí esses 2 zeros aqui já não vai valer mais nada, ó. Porque eu andei 3 casas com a vírgula, tá vendo? Eu terei zeros à esquerda livres. Aí eu posso dispensá-los. Então, olha aqui, ó. Dá uma limpezinha aqui, olha lá. 0,027 quilômetros. Eu vou andar 3 casas com a vírgula, né? Andando 3 casas com a vírgula, ela vem para cá, ó. E esse K desaparece, né? Porque eu multipliquei por 1.000, ok? Então vai ficar o quê? 27 metros. Eu transformei quilômetro para metro. Transformar quilômetro para metro, você andar com a vírgula 3 casas para a direita. Ou multiplicar o número por 1.000. Ok? Então a resposta certa que nós temos aí é a letra E, né? 27 metros. Vamos para o próximo. Número 11. Na figura abaixo, mostramos um termômetro R, calibrado na escala Ramour, que a gente fala, né? Que foi muito usado na França no século XVIII. Aqui está. Determine uma expressão que nos permita converter uma temperatura qualquer, TR, na escala Ramour, em sua correspondente TC, na escala Celsius. Na verdade, pessoal, a regrinha que eu vou usar aqui é aquela mesma regra que a gente utiliza quando eu chego naquela equação TC sobre 5 do ATF menos 32 sobre 9. Que nós já usamos aí para trás na conversão de escala Celsius para Fahrenheit e vice-versa, né? Qualquer escala que eu quiser estabelecer uma relação entre elas, a maneira de eu obter essa relação é essa que eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu vou escrever aqui primeiro, lá, só voltar aqui, vou colocar aqui, ó, escala Celsius, escala Ramour, tá lá, ó. Repare o seguinte, que 0 graus Celsius corresponde a 0 graus Ramour. Aonde que eu estou vendo isso? Aqui, olha lá. 0 Celsius é 0 Ramour. Repare que 100 graus Celsius, ó, peraí só um minuto, 100 graus Celsius, olha lá, ó, corresponde a 80 Ramour. Aqui está. Ele quer que nós tire uma relação aqui, ó. Podia ter colocado isso aqui um pouquinho mais para frente. Eu vou fazer isso, quer ver? Eu vou deixar assim. Vai ficar meio emboladinho aqui, mas não tem problema não. Aqui, ó. Eu vou tirar um valor aqui, ó lá, ó, de
colocar com uma cor diferente, ó. Aqui, olha, temperatura em Celsius e temperatura Ramour. Agora observe o seguinte, ó, é sempre assim, ó. Eu vou tirar aqui, olha, TC menos 0 está para, aqui, ó, 100 menos 0. Sempre um cálculozinho de menos, ó. Essa relação aqui. Assim como, de novo, ó, lá, ó, TR menos 0, ó. TR menos 0, aqui, ó. Está para 80 menos 0. Aqui, ó. Bom, então repare, ó. TC menos 0 está para 100 menos 0, assim como TR menos 0 está para 80 menos 0. Ok? Só fazer esses cálculos aí, ó. Então, TC sobre 100 é igual a TR sobre 80. Eu vou dividir isso aqui, ó, pelo máximo divisor comum deles. Vou dividir tudo por 20. Posso fazer isso. A matemática me permite. Então vai ficar TC 100 dividido por 20. Vai dar 5. Igual TR 80 dividido por 20. Vai dar 4. Então eu cheguei nessa relação. TC sobre 5 igual a TR sobre 4. TC sobre 5 igual a TR sobre 4. Essa é a relação que eu obtenho da escala Celsius com a escala Ramour. Utilizando esse raciocínio, eu tenho que prestar muita atenção aqui, ó, como que foi feito. Essas relações aqui, ó, essa relação aqui, ó, sempre um cálculozinho de menos, subtração. Vamos dizer assim, eu peguei o menorzinho das chavinhas aqui, ó, TC menos 0, e dividi pela maior, ó, 100 menos 0. Assim como o que eu fiz do lado esquerdo aqui para a escala Celsius, vou fazer do lado direito para a Ramour, ó. TR menos 0 está para 80 menos 0. Aqui já é uma relação, ó, TC sobre 100 igual a TR sobre 80. Só que eu posso simplificá-la. Esses números 100 e 80, eu posso dividir pelo máximo divisor comum deles. Matemática me permite. Aí eu chego nisso. TC sobre 5 igual a TR sobre 4. Vou apagar isso aqui tudo e já vou deixar só essa relação aqui, ó. TC sobre 5 igual a TR sobre 4. Então olha aqui, ó. TC sobre 5 igual a TR sobre 4. Foi a relação que ele pediu aí na letra A. Agora na letra B, ele está perguntando o seguinte, ó. Qual é a temperatura, deixa eu colocar aqui um vermelhinho, qual é a temperatura em Celsius correspondente a 20 graus Ramour? Ele quer a temperatura em Celsius, que a leitura em Ramour é 20 graus Ramour. Então você vai pegar aqui, ó, TC sobre 5, ó, igual, aí no lugar do TR você põe 20. Que é o valor que você já tem ele aqui, ó, sobre 4. Aí você multiplica, aqui, olha, ainda posso fazer o seguinte, ó, TC sobre 5, vou dividir 20 por 4, vai dar 5. Vou botar 1 aqui, ó, como se eu tivesse 20 por 4, dá 5. 4 por 4, dá 1, tá vendo? Aqui agora eu multiplico invertido, ó. TC vezes 1, TC, 5 vezes 5, 25 graus Celsius. Então tá ali, a temperatura é 25 graus Celsius, é que corresponde à temperatura de 20 graus Ramour. Ok, pessoal? Esse foi o número 11, esse da FATEC de São Paulo, questão número 13. Tá assim, ó. Um cientista criou uma escala termométrica D, que adota como pontos fixos o ponto de ebulição do álcool, 78 graus Celsius, e o ponto de ebulição do éter, 34 graus Celsius. O gráfico a seguir relaciona esta escala D com a escala Celsius. Pessoal, é tranquilo também, é tipo essa questão que nós acabamos de fazer aí, essa anterior. Bastando para isso é que nós obtenhamos aí uma relação entre as escalas. Bom, na letra A, aqui ele quer saber a temperatura de ebulição da água vale na escala D, então ele quer saber qual que é a temperatura na escala D que corresponde a 100 graus Celsius. Porque a temperatura de ebulição da água na escala Celsius é 100 graus Celsius. Bom, aí está aqui as possíveis respostas. Então vamos lá, ó. Eu tenho a escala Celsius e a escala D. Eu vou pegar esses valores que eu estou vendo no gráfico aqui, ó. O gráfico, gente, presta atenção, ó, é isso aqui, ó. Esse é o gráfico. Então vai me interessar esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó lá. Então repare que esse ponto aqui, ó, ele enxerga para a escala Celsius 78 graus Celsius e para a escala D 80 graus Celsius. Então 78 corresponde a 80.
E esse ponto aqui, ele enxerga 34 para Celsius e 0 para D, lá, ó. 34 para Celsius e 0 para D. O gráfico aqui, onde que ele está, ó, é 0D e 34 Celsius. É o que vai estar ali, ó, lá, ó. Então, olha, aqui, ó, qual temperatura na escala D corresponde a 100 graus Celsius? Eu vou escrever aqui, colocando na ordem, ó, 78 Celsius corresponde a 80 D, conforme a gente vê aqui no gráfico, né? E 34, né, olha, corresponde a 0 Celsius. Eu coloquei aqui, ó, na ordem, ó, olha, 100, 78, 34, tá vendo, ó? Pela ordem aqui, ó, 34 mais embaixo, 78 no meio, 100 mais em cima. E vou fazer aquelas chavinhas, igual a gente fez no exercício anterior. Então, olha aqui, ó, essa aqui, ó, 78 menos 34, ó, está para 100 menos 34, olha lá, ó. 78 menos 34 está para 100 menos 34. Assim como, olha lá, 80 menos 0 está para TD menos 0. Bom, vou repetir isso aqui, olha lá. 78 menos 34 está para 100 menos 34, assim como 80 menos 0 está para TD menos 0, conforme a gente fez aqui utilizando essas chavinhas aqui, né, que nós já tínhamos feito no exercício anterior. 78 menos 34 dá 44, 100 menos 34, 66. 80 menos 0, 80, TD menos 0, TD. Bom, 44, 66, eu vou dividir isso aqui tudo por 22. Ao dividir 44 por 22, eu vou ter 11. Né? 44 dividido por 22, desculpa, vai me dar 2, né? Eu vou ter 2. E 66 por 22 vai me dar 3. Então vai dar 2 em cima e 3 embaixo. Ó. Olha lá, ó. 2 em cima e 3 embaixo. Lembrando que eu estou simplificando isso daqui, olha lá, por 22, tanto em cima quanto embaixo. 44 por 22 dá 2. 66 por 22 dá 3. Aqui agora é só multiplicar invertido. Eu ainda poderia simplificar ainda lá, ó, o 2 com 80, tá? Poderia. Daria 1 e 40. Divido tudo por 2. Aí, olha lá, multiplica invertido, ó, TD vezes 1, TD. 3 vezes 40, 120. Mas eu poderia manter o 2 e o 80, foi o que eu fiz, olha lá. Aqui, ó, eu multipliquei invertido, ó. 2 vezes TD, 2TD, igual 3 vezes 80, 240. Eu quero TD, é só dividir 240 por 2, esse valor vai me dar 120, né? Então, 120 graus D é a resposta que corresponde, né? 120 graus D é a resposta que corresponde a 100 graus Celsius, é a alternativa D, ok, pessoal? Gente, nós terminamos aqui essa lista de exercícios. Espero, né, que essa forma virtual de trabalhar com vocês, como forma complementar de aprendizagem, tendo em vista aí, né, a quantidade, número pequeno de aulas que a gente tem por semana, é uma só. Então, essas alternativas aí que a gente busca em gravar vídeos para vocês aí, espero que possa contribuir de alguma forma, ok, gente? Até a próxima, fiquem com Deus.